Portanto, o meu nome completo é José Plácido Mendonça Mortinha. Nasci em Faro, no dia 5 de outubro de 1958. Portanto, tenho neste momento 67 anos, sou casado, tenho 3 filhas e 4 netos neste momento. Os seus pais também são... Os meus pais são naturais do Algarve, os meus sogros também e a minha esposa também, portanto, e minhas filhas nasceram todas lá. Frequentou a escola no Algarve? Frequentei, assim, a escola num sítio nos arredores da cidade de Faro, atualmente de Montenegro, na altura, o nome dessa localidade que se mantém e que neste momento é freguesia é Montenegro, que fica entre Faro e a Praia de Faro, mais perto do aeroporto. Frequentei lá a primária, depois tudo o resto fiz em Faro, na antiga Escola Comercial e Industrial de Faro, que era uma escola que essencialmente tinha cursos mais práticos, mais ligados com contabilidade e depois toda a parte, digamos, da indústria, da oficina, e havia digamos, logo a partir de uma diferenciação entre as pessoas que iam teoricamente iam para as escolas ou iam para os liceus, porque havia também um liceu em Faro, que era o Liceu Nacional de Faro. Eu até ao 5º ano andei na Escola Comercial e Industrial, fiz o curso comercial e depois fiz o complementar no liceu. Nessa altura, enfim, por razões várias, fiz o complementar no liceu. No fundo, acabei por ter a vivência desses dois mundos que eram um pouco diferentes. O liceu era um pouco mais elitista, notei isso na altura em que me mudei, mas foram escolas que me formaram, penso que bem. Havia ali um grande cuidado com as matérias, com a apresentação de professores relativamente exigentes, mas competentes, e isso, enfim, propiciou que no final do 11º ano, efetivamente, estávamos em condições de trabalhar. Aliás, na altura, o curso comercial, o antigo 5º ano, hoje é o 9º, estava inclusivamente habilitações para nos inscrevermos na ordem dos contabilistas. Neste momento é preciso uma licenciatura, para vermos a diferença, porque nós tínhamos uma carga horária ligada com o escritório e com contabilidade muito intensiva. E quando acabávamos o 5º ano, estávamos relativamente preparados para trabalhar numa empresa de imediato. No fundo, esse percurso foi feito nessa altura. Posteriormente, enfim, tive algum hiato que não estudei, fui à tropa. Em que ano? Fui à tropa em 79 e 78. 78, saí, foi em março de 79. Tive na tropa em Mafra, fiz o curso de oficiais em Mafra. Depois, posteriormente, fui colocado em Tavira, como aspirante. Fiz lá durante um ano de formação a pelotões, não é? E depois ingressei no mercado de trabalho. O meu primeiro emprego foi como recepcionista numa renta-car, no aeroporto de Faro. Passados 2 anos, concorri ao Montepio e outras empresas. E ao concorrer ao Montepio, estávamos no ano 81, por aí. Concorri ao Montepio, fiz um concurso, éramos cerca de 600 pessoas na Faculdade de Direito. Passaram-se meses e eu não tive resposta. Quando tive a resposta, curiosamente, tive que decidir entre 2 empregos no mesmo dia, porque já tinha dado resposta a uma outra empresa. Na altura optei pelo Montepio por uma questão de alguma estabilidade, porque eu estava numa empresa ligada ao aeroporto, ligada a uma renta-car, onde, no fundo, os horários eram muito extensos, entrávamos muito cedo, saíamos muito tarde, não tínhamos fins de semana, o verão nunca acontecia para férias, atendendo a essa atividade, não é? E a estabilidade que o banco me daria em termos de horário, mais nesse aspecto, fez com que eu tomasse a decisão que não foi uma decisão monetária. Eu tomei a decisão tendo entre a alternativa algo que me ia pagar mais 50% do que o banco me pagou na altura. Mas, enfim, ia-me manter alguma instabilidade e alguma falta de disponibilidade para eu acompanhar uma filha que já tinha nessa altura, então optei pelo Montepio. Qual é a imagem que tinha do Montepio nessa altura? Sabe, eu tinha uma imagem que me tinha sido passada pelos meus pais.
Principalmente o meu pai já era cliente há muitos anos. E sempre falou do Montepio e eu tinha uma ideia de que o Montepio era um banco diferente. Um banco que defendia outros valores, que tinha objetivos, digamos, não eminentemente focados em lucro e que era um banco de proximidade, um banco que as pessoas gostavam, falavam com algum carinho. Eu, na altura em que fiz a entrevista, o Sr. Bates Ferreira, que era na altura o diretor adjunto de Recursos Humanos, uma pessoa, assim, única, a forma como ele abordava as questões, a forma como ele se envolvia, até nos comovia um bocado, porque ele era uma pessoa muito humana. E eu gostei da entrevista, fiquei a aguardar que me dissessem algo, e efetivamente isso aconteceu. Tinha que ser no Montepio em outubro de 82. Outubro de 82. Na altura eu tinha o 11º ano, não tinha possibilidade de continuar a estudar com os horários que tinha anteriormente, não é? E a partir do momento em que entrei no Montepio, em 84, comecei a fazer o 12º, só tinha acabado o 11º. Fiz o 12º, novamente na Escola Comercial e Industrial, e de seguida entrei para o curso de Gestão de Empresas, Gestão e Organização de Empresas. Foi um dos primeiros cursos da Universidade do Algarve. Só havia 3 cursos nessa altura na Universidade do Algarve, hoje tem dezenas e milhares de alunos. Na altura tinha 3 cursos e tinha, não sei, algumas centenas, mas se tivesse poucas. Havia o curso de Gestão e Organização de Empresas, havia o curso de Biologia, Marinha e Pescas e de Hortofruticultura. Eram os únicos 3 cursos, que aliás hoje continuam, e que têm algum prestígio, inclusivamente a esse nível. Tenho alguns colegas meus que são lá professores, ou que já foram, e fiz aí o curso, portanto, fiz aí nessa altura as licenciaturas, ainda tinham 5 anos, portanto eu comecei aos 24 o 12º e acabei aos 30 a licenciatura. Estudei 6 anos, nessa altura, 6 anos seguidos, a trabalhar. Nessa altura, sabe, Montepio tinha uma rede de balcões muito reduzida. Nós tínhamos 30 e poucos balcões na casa. E o que acontece é que não havia grandes possibilidades de crescimento na carreira. E então o Montepio tinha, digamos, uma metodologia de abordagem em relação às questões das chefias que passava por ter alguns cursos, algumas formações, mas que só se podiam iniciar quando a pessoa tivesse 5 anos de efetividade de serviço. É diferente de hoje em dia, não é? E na altura, eu quando fizesse os 5 anos, 6 anos, eu entrei em 82, e em 86 concorri ao curso de chefias. Eu nessa altura estava no balcão de Faro Portel, que era o balcão, um dos balcões mais antigos do Montepio. O Montepio tem a Rua do Ouro, que é o 0, tem o 30, que é o balcão dos aliados, e tem o 31, penso que é Coimbra, e 32 era o balcão de Faro. Portanto, por esta ordem de abertura, era um balcão importante, era um balcão que tinha, na altura, 30 pessoas. E foi por lá que eu entrei e, enfim, percorri os serviços todos do balcão, desde das aberturas de conta, ao atendimento, à formalização, ao recebimento de processos de crédito. Portanto, no fundo, tudo aquilo que se poderia fazer num balcão. Passado esse período, concorri ao curso de chefias, ao fim de 6 anos, do Montepio, em 87, ao fim de 5 anos. Desenvolvi a formação, aliás, éramos muitas pessoas, umas centenas de pessoas que concorreram. Passámos à fase seguinte, 30, 31, e tivemos 2 grupos de trabalho em Lisboa, e fiz o curso de chefias na altura e fiquei a aguardar a colocação. Isto foi em 87. Em 88, fui chamado para a minha primeira função de chefia no Montepio. Eu estava em Faro, tinha uma filha, estava nessa altura no 4º ano de gestão de empresas e vim para Lisboa, para a Rua do Ouro, para o balcão aqui, no edifício onde nós estamos. Curiosamente, um episódio interessante, eu já sabia que vinha para a Rua do Ouro,
estava de férias em agosto, na barragem de Castelo de Bode com a minha esposa e a minha filha, quando aconteceu o incêndio no Chiado. O incêndio no Chiado foi parado, no fundo, pela parede reforçada que o nosso edifício tinha na zona dos cofres, da Casa Forte, fez com que o incêndio não se tivesse transferido para a nossa sede. E eu lembro-me, na altura, a sensação muito desconfortável que tive em pensar que o sítio para onde eu ia trabalhar estava a arder. E foi um bocado duro. Enfim, o incêndio apagou-se, mas os efeitos dele continuaram. Eu fui colocado em setembro de 88, aqui na Rua do Ouro, e fumegava e pingava água quase a ferver dentro do balcão da Rua do Ouro, no balcão de depósitos. Porquê? Porque, dada a dimensão do fogo, ele teve que ser apagado com água, com diversos produtos, certo? Que se foram impregnando nas estruturas. E depois pingavam. Pingava frequentemente entre meio das zonas do balcão, onde nós tínhamos que pedir que os clientes se fizessem o favor de deslocar para o lado, porque tínhamos que pôr ali algo para apanhar água, não é? Portanto, isto foi um período, ainda durou ali uns meses, para não falar no cheiro e em todo aquele ambiente, mas é curioso que os clientes continuavam e, enfim, eram solidários e não me deixaram, enfim, isso não nos influenciou nada. Dá a ideia que vinham falar connosco, saber se estava tudo bem, se estava tudo em ordem, e foi um período um bocadinho crítico, mas que o Montepio, mais uma vez, com as suas paredes blindadas, acabou por parar esse foco, não é? Portanto, esta foi a minha primeira função de chefia. Seguidamente. Que diferenças é que notou face ao balcão de Faro? Portanto, quando venho aqui... Pois, o que eu notei foi o seguinte. Eu vim de um balcão onde eu era polivalente. Um balcão onde eu tinha que fazer de tudo. Desde atender o cliente à entrada porque queria fazer um depósito, ou atendê-lo porque queria meter uma proposta de crédito individual, de um cartão de crédito, de um crédito à habitação, ou um financiamento à construção, no caso de empresas, certo? E como tinha feito este percurso, e na altura já estava em gestão, portanto tinha alguma curiosidade todos estes aspectos, eu senti que quando cheguei à Rua do Ouro, duas coisas. Em primeiro lugar, foi pela primeira vez que tive um cargo de chefia no banco, certo? Que eu tinha tido na tropa, mas são coisas diferentes. E por outro lado, ou seja, por um lado, tinha uma responsabilidade acrescida por esse fator. Nós, na altura, éramos um chefe de serviços, que era o Sr. Paulo, era um subchefe de secção, que era o Sr. Raposo, havia um chefe de secção, um subchefe de secção, e havia 5 chefes de setor, e só no balcão da Rua do Ouro, depósitos. Eu era um deles, era um chefe de setor desses. Depois, só em front office, para atendimento de clientes, imagino, havia cerca de 30 caixas. Que nós hoje vamos a um banco e vemos uma pessoa ou duas na caixa, havia uma fila com 30 caixas. Muito mais do que era. Mas era um balcão de depósitos. Portanto, eu senti, por um lado, a dimensão do trabalho, mas, por outro lado, o estreitamento do campo de ação, na medida em que eu estava habituado a trabalhar em todas as áreas, e aqui ia trabalhar eminentemente na área de depósitos, cheques, aberturas de conta, ou seja, controlar isso, porque na realidade, na altura era a chefia, e tinha que fazer o controle dessas atividades. Portanto, digamos que não me acrescentou muito em termos de conhecimentos da carreira, acrescentou-me na medida em que vim para um ambiente diferente, vim para uma dimensão e para um balcão que era referência a nível do país, e por outro lado, também conheci muitos colegas novos, situações novas, também a questão de estar sozinho em Lisboa acarretava-me algum stress, e por outro lado eu estava a estudar, tinha que ir fazer testes com frequência ao Algarve, não? Eu saía daqui num dia, enfim, por questões pessoais, na altura entendia que não devia faltar 2 dias por causa de um teste, eu saía daqui num dia depois do dia de trabalho, ia no autocarro, no dia a seguir fazia o teste e voltava para Lisboa. E fiz o meu 4º e 5º ano do curso, obviamente que depois no fim de semana tinha que me reunir com os meus colegas, tinha que fazer trabalhos de grupo, tinha que fazer tudo isso, porque eu não conseguia assistir às aulas ao vivo, não é?
acabei por fazer uma boa parte do curso com grande apoio dos meus colegas e com muito trabalho à noite a estudar e ao fim de semana fazendo trabalhos práticos e fazendo a entrega dos mesmos para poder ir acompanhando a matéria. Portanto, foram tempos um pouco difíceis nessa matéria, mas isto na vida nem tudo são rosas, não é? Na altura estive em Lisboa num quarto, quando já tinha a minha casa. Lembro-me claramente de que no final do mês o dinheiro não chegava, ou seja, eu tinha que pagar todos os encargos que tinha no Algarve, tinha que pagar mais os encargos em Lisboa, mais as deslocações cada vez que lá ia, portanto a coisa ficava complicada e a minha esposa acabou por... O salário dela acabou por, de alguma maneira, servir de apoio e de equilíbrio, porque houve ali alguns anos que foram muito complicados financeiramente. Por estes factos, no fundo, porque nós tínhamos custos fixos em 2 locais, principalmente eu, porque tinha que me alimentar-me, tinha que... Enfim, fiquei num quarto muito singelo, nos Anjos, numa zona que neste momento tem sido até bastante problemática. Na altura também tinha os seus problemas de outra natureza, havia alguma, ali mesmo perto da Sopa dos Pobres, ali naquele Jardim dos Anjos, havia sempre ali um ambiente e uma freguesia que já era habitual nessa altura. Mas pronto, as coisas evoluíram. E curiosamente, passado algum tempo de estar na Rua do Ouro, não muito, o então diretor de Recursos Humanos ligou-me e disse: Martinha, você está deslocado a 300 km de casa, não quer vir trabalhar connosco aqui na direção de Recursos Humanos? E eu disse-lhe: olha, eu estou a 300 km de casa, é uma nova experiência. Por que não? E passei da Rua do Ouro para Almirante Reis, onde era a sede da Direção de Recursos Humanos. Quem é que era o diretor na altura? Deixa-me lembrar, que assim que eu me lembrar depois digo-lhe. E o que aconteceu foi que fui para lá, portanto, na altura eu era aqui chefe de setor, passei para subchefe de secção, era o Verdasca, na altura, o meu chefe de secção, e era uma área que eu sabia zero, certo? Ir esfiar pessoas numa área em que nós não temos assim grandes conhecimentos não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, portanto teve que haver ali um equilíbrio e um bom senso entre aprender com eles e no fundo ser mais um que estava lá numa lógica de desvia, tudo bem, mas mais de aprendizagem e de apoio. Porque no fundo eu também era interessado, porque interessava-me apanhar o mais rapidamente possível os conhecimentos daquela área, não é? Isto só para lhe dizer que nessa altura os salários, que eram processados, já estava na área de processamento, eram ainda feitos, muitas das coisas eram manuais, eram feitas com folhas que se preenchiam. Imagine, a pessoa num determinado mês tinha ajudas de custo, tinha uma deslocação, tinha uma promoção, tudo isso tinha que ser plasmado em documentos que tinham que ser levados fisicamente à informática. E a informática, que na altura era em São José, no nosso edifício de São José, tinha que captar essa informação e tinha que repercutir isso nos salários das pessoas. Portanto, nada disso era um processo automático. Era todo um processo que era feito manualmente, que tinha que ser conferido. Isto só para dizer o seguinte: nessa altura em que eu estava no DRH, este processo alterou-se completamente. O que foi para mim uma vantagem. Fizemos uns serões enormes, dos quais os diretores alinharam, e foi de dia e de noite, muitas vezes, porque de um momento para o outro nós passamos de um processo de pagamento e processamento manual para um processo automático. Mas tinha que a informação estar toda inserida no sistema até que isso acontecesse. E isso aconteceu na altura em que eu estava no DRH. Eu daí para cá... Portanto, assistiu a essa transformação assisti a essa transformação informática exatamente quando eu estava no departamento, na direção de recursos humanos. Não tive lá muito tempo, tive lá 1 ano e pouco, porque em 88 foi na altura que vim para aqui, 89,
Eu em 90 fui para 89, início de 90, fui convidado para ir novamente para o Algarve, para subgerente, para o balcão de Portimão. Estava numa fase, enfim, que eu não me identificava completamente com o trabalho de recursos humanos, porque fui uma pessoa que sempre trabalhei ligado com o público e com operações, com pessoas, com a parte financeira, que era um bocado a minha formação na altura. E, entretanto, completei o curso, não, nessa altura, então, no RH, completei o curso. Completei em 90, foi na altura da transição. E vou para Portimão, e na altura em que vou para Portimão, foi numa altura em que o balcão de Portimão abriu. Fui para a abertura do balcão de Portimão, praticamente. Eu tinha aberto havia muito pouco tempo e fui para lá como subgerente. Para mim era um pouco mais cómodo, mas, efetivamente, não deixou de ser também um desafio, porque obrigou-me a comprar um carro, coisa que eu não estava à espera, nem estava com grandes condições para isso, porque eu tinha que fazer todos os dias 120 km, ainda não havia via do Infante, era mesmo para 125. Quem conhece a 125 sabe o que é conduzir naquela estrada, para além da dimensão do trânsito, é o perigo, porque é uma estrada muito perigosa, com muitos acidentes. Hoje em dia está um pouco melhor, porque já fizeram algumas zonas de traços contínuos e há mais algum controle. Mas na altura não existia isso. Eu estive em Portimão e pensei, bom, agora estou em Portimão, a minha família está em Faro, estou mais perto de casa. Passado um ano de estar em Portimão, talvez não tenha chegado, ligou-me o Dr. Queilhas a dizer, precisamos de si aqui em Lisboa, para gerente, no balcão de Almirante Reis. Era uma promoção, efetivamente. E eu, na altura, enfim, não pensei muito. Falei com a minha esposa, equacionámos a situação e eu vim novamente para Lisboa, para gerente para Almirante Reis. Era um desafio interessante, era um desafio que era um balcão com muita dinâmica, era um balcão muito ligado à captação de recursos. Nessa altura, os produtos financeiros estavam a dar os primeiros passos. Que produtos financeiros é que estamos a falar nessa altura? Eram obrigações, na altura eram obrigações, da região autónoma da Madeira, chamavam os RAM, eram obrigações da região autónoma da Madeira, eram outras aplicações financeiras ainda não sofisticadas. Era depósitos, o balcão de Almirante Reis era um depósito, era um balcão muito, muito significativo em termos de dimensão e de valores de depósitos a prazo. Que era muito diferente daquilo que era o balcão de Portimão ou de Olhão? Sim, não, o balcão de Portimão é um balcão generalista. O balcão de Almirante Reis, embora fosse generalista, mas tinha uma grande componente de depósitos e uma pequena componente de crédito. Enquanto os balcões de Portimão eram balcões que tinham a componente de crédito, se calhar era superior ao balcão ao depósitos. Portanto, era um envolvente diferente. De tal maneira que eu, na altura, lembro-me da necessidade que tive de criar uma ferramenta interna de controle de depósitos. E fiz, na altura, em DBase, um pequeno programa que me permitia, de alguma maneira, avaliar os fluxos, porque a instituição, nessa altura, tinha ainda algumas ferramentas em falta relativamente a essa matéria. E nós tínhamos ali uma grande dinâmica entre os balcões e era importante saber, em cada momento, como é que estava a carteira. E isso ajudou-me bastante. O balcão de Almirante Reis acabou por me dar um bocado de escola no sentido de contacto com clientes com volumes muito significativos de depósitos, ligados a empresas, por um lado, mas também em termos particulares. E essa, digamos, foi a mais-valia, para além do conhecimento da função de gerência, que era uma função que eu não tinha na altura. E eu pensei, bom, vou ficar aqui por Lisboa mais algum tempo, 89, 90. Em 90 aconteceu que tive um novo convite para ir para o balcão de Faro, para gerente do balcão de Faro, que entretanto o gerente lá saiu, eu tinha sido lá administrativo, tinha sido subgerente em Portimão, fui para gerente para o balcão de Faro, 92, sensivelmente. 92. Foi para mim digamos, um voltar às origens, o permitir que eu tivesse uma componente de recursos e de receitas maior e de menor despesa. De alguma maneira, acabou por
começar a ganhar-se algum equilíbrio financeiro da minha parte, porque até ali tinha sido toda uma fase de investimento, de tal maneira que, na altura em que vou para Faro, nascem as minhas outras duas filhas. Eu tinha uma, em 93 nasceu a segunda, em 94 nasceu a terceira. O Montepio, nessa altura, entre 92 e 94, estava a encetar um processo de transformação, com a doutora Costa Leal como presidente, e que processo de transformação era foi um processo que se iniciou, e, aliás, na altura que estava já a iniciar-se na altura em que vim para Almirante Reis. Quando eu fui para Faro, já estava. Esse processo foi o seguinte, ou seja, o Montepio era um pequeno banco. E na altura a visão da liderança e da presidência do momento, que era o Dr. Costa Leal, entendeu que o banco tinha que se transformar, tinha que se dinamizar, tinha que criar uma dimensão maior. E entre 92 e 94 fizeram-se trabalhos preparatórios, fizeram-se departamentos regionais piloto, um deles, o primeiro departamento regional piloto foi de Almirante Reis, e a pessoa que estava no balcão de Almirante Reis, que era o Sr. Pisto da Cruz, era o gerente do balcão, foi aquele que, no fundo, arrancou com o primeiro departamento regional, que foi o departamento regional de Almirante Reis. O que é que consistia, digamos, os departamentos regionais? No fundo eram órgãos de decisão intermédios entre as direções comerciais e os balcões, que agregavam balcões e começaram a criar equipas com conhecimentos comerciais, mas também com capacidades técnicas. Ou seja, os departamentos regionais iniciaram-se aí e começaram a ter no seu seio técnicos de marketing, analistas de crédito, ou seja, todo o processo, quer de dinamização, de abertura de novos espaços, quer de validação do risco associado aos processos, tudo isso foi descentralizado de alguma maneira e os departamentos começaram a ter esses órgãos, que eram órgãos também de apoio à decisão a nível regional. Obviamente que as hierarquias existiam, as competências de despacho estavam claramente definidas, não é? Não era por esse facto que as coisas se diferenciavam, mas eu diria que não saíam de um balcão para um órgão logo ao nível de conselho. Portanto, havia aqui ou logo para o diretor comercial, havia aqui um órgão intermédio que tinha uma determinada capacidade de decisão, que estava contextualizada, tendo em linha de conta o risco e tendo em linha de conta a dimensão e as garantias associadas ao crédito, não é? E isso fazia com que houvesse um primeiro escalão, que era o balcão, um segundo escalão, que era o departamento regional, um terceiro escalão, que era a direção comercial, um quarto escalão, que era o administrador do pelouro da área comercial, e um quinto escalão, que era o Conselho de Administração. Esta era a hierarquia que fazia com que os processos, de acordo com a sua dimensão e risco, subissem para ter as decisões nos órgãos competentes. E este movimento iniciou-se ali em 93, por aí. Eu era gerente em Faro nessa altura. Em 94, eu sou convidado para diretor regional, no Algarve. O Algarve, na altura, tinha 3 balcões: Farol Portel, Portimão e Lolé. E, no fundo, aquilo que nos era pedido, enquanto diretores regionais, era que dinamizássemos a zona onde estávamos, criássemos novas oportunidades, novos balcões, novas clientelas, dentro de um plano que era definido pelo Conselho, em que havia determinado número de aberturas por ano. Eu, na altura, no departamento do Algarve, peguei no meu departamento com 3 balcões, quando deixei tinha 13 balcões. E isto também acontecia porque, assim como o departamento do Algarve, que foi, digamos, a segunda leva de departamentos a iniciar a sua atividade em 94, assim houve toda uma dinamização de departamentos regionais a nível do país. Isto criou oportunidades, fez com que o Montepio passasse desde 94 a 2001, 2002, de 30 para perto de 300 balcões.
Esta foi a transformação, não só quantitativa, mas também qualitativa da resposta dos serviços do banco. Eu diria que foi um período áureo em termos de motivação de equipas, em termos de oportunidades, em termos de reconhecimento, porque o Montepio fez isto de uma forma muito inteligente e talvez única, porque fê-lo com as pessoas que tinha na casa e com o recrutamento de pessoas novas. Ou seja, o banco não teve a filosofia de ir buscar pessoas à concorrência. E isso fez com que a cultura da instituição se mantivesse muito una, muito estável, e o grau de satisfação global das equipas era muito alto. Muito alto. Eu lembro-me, na altura em que estava no departamento regional, que era normal, nós ao fim de semana juntávamos-nos, íamos divulgar a instituição para as praias, por exemplo, oferecendo camisolas, distribuindo folhetos, dinamizando determinados produtos. E nós fazíamos isto pro bono, ao fim de semana. Imagino uma situação desta natureza no atual contexto. Portanto, as coisas... Porquê? Porque as pessoas encaravam aquilo como algo mais do que um emprego. Havia ali, digamos, todo imbuído um espírito de colaboração e de missão que era extraordinário. Isto porquê? Isto tem muito a ver com a filosofia da admissão, ou seja, nós não íamos buscar pessoas com outras culturas, nós íamos buscar pessoas novas, que formávamos e que, na realidade, o espírito de grupo e os valores eram transmitidos de uma forma muito fluida e as pessoas entravam naquele ritmo e depois havia oportunidades, as pessoas começavam a perceber que os colegas que mais destacavam eram reconhecidos e que na prática nós não íamos buscar pessoas a outros lados para os substituir. Eu na altura era gerente ainda do Balcão de Faro, aliás, tinha iniciado a função de diretor regional, e isto aconteceu que nós de um momento para o outro tivemos que começar a formar as FIAs no banco. E eu fui convidado para formador de cursos FIAs do banco e filo com muito gosto e com muita honra. E na altura o Departamento de Recursos Humanos fez-me essa proposta, portanto eu fazia aquilo complementarmente à minha função de diretor regional. Na altura o diretor de Recursos Humanos era o Dr. José Monteiro, estou-me a recordar agora, e na altura houve esse convite, eu gostava também, já tinha completado o curso, gostava muito das áreas de produtos e serviços bancários, a área de risco, portanto estava muito por dentro dessas áreas e desenvolvi um manual na altura. E havia 2 ou 3 monitores naquela área em que eu ia dar formação. Havia o Pimenta no Porto, eu dava cá em baixo no Sul, houve mais um outro colega que também na altura deu, e eu dava a área de produtos e serviços bancários, ou seja, todas as FIAs do banco na altura eram funcionários, que no fundo concorriam, iam ao curso de FIAs, e o curso de FIAs era mais ou menos 6 semanas, dos quais 5 eram ligados a conhecimentos e a áreas ligadas propriamente com a área com o banco, outra era desenvolvimento interpessoal, havia sempre uma semana com a EGOR ou com outras empresas exteriores que vinham, no fundo, dar alguma formação ao nível das relações interpessoais, da liderança e por aí fora. Portanto, eu fui formador do banco durante 6, 7, 8 anos, por aí. Portanto, fazia em simultâneo com a minha função de diretor regional, que se obrigava-me a vir, eu diria, era sempre uma semana, tinha formação durante uma semana completa. E eu cheguei a ver anos de dar 7, 8, 9 cursos de FIAs. Porque a dinâmica era tal, porque nós na altura tínhamos uma política que cada balcão que abria tinha no mínimo 5 pessoas. Tinha que ter uma chefia, uma subchefia e 3 administrativos. Era, digamos, a matriz da abertura de balcões. Imagino que é, quando nós abrimos num ano 30, 40, 50 balcões, nós tínhamos que admitir 150 pessoas, se fossem 30 balcões, tínhamos que ter 150 pessoas, tínhamos que ter 60 chefias, que tínhamos que formar nesse ano, não é? E isto foi uma dinâmica
que fez com que o banco passasse de 30 e poucos balcões para 300 balcões numa década, ou menos do que uma década. No fundo, foi esse caminho que foi percorrido, e esse período foi um período espetacular para o Montepio. Aliás, penso que foi um período que consolidou a dimensão do Montepio e trouxe-o de uma dimensão reduzida para um parceiro que começou a dar um pouco cartas em muitas áreas, nomeadamente nas áreas de crédito à habitação e outras, em que tínhamos já um know-how grande, e depois a dimensão fez com que o banco tivesse, digamos, objetivos diferentes. Certo, foi um desenvolvimento muito grande e muito rápido. Eu pergunto agora os desafios. Que desafios é que... Havia desafios, sabe? As coisas hoje evoluíram muito e muitas coisas que hoje se fazem e da forma como se fazem nada tem a ver com a forma como se faziam, não é? Por exemplo, quando nós fazíamos a prospecção de mercado para abrir um balcão, era um próprio departamento regional que fazia o levantamento de mercado, analisava os espaços, via as localizações, fazia um levantamento do número de comerciantes, e isso é que levava a abrir ou não um balcão naquela zona, pela cobertura que já havia ou não havia, pela dinamização. Portanto, tudo isto ligado ao marketing, quando se fala numa dinâmica destas hoje, isto parece uma coisa do outro mundo, não é? Mas, na realidade, essa era um fundamento para abrir balcões, tinha muito a ver com a capacidade da zona, com o número de pessoas na concorrência, com a localização, muitas vezes o valor digamos, do espaço podia interferir, mas não era determinante, não é? O que era mais importante, e sempre nestas coisas o mais importante é haver negócio e ter uma boa localização, porque a localização é fundamental. E os desafios do Montepio eram imensos, porque nós tínhamos equipas jovens, tínhamos equipas que tinham que aprender muito no que diz respeito à sensibilidade ao risco, técnicas de atendimento. Ou seja, quando se trabalha com equipas muito jovens, isto são desafios, mas por outro lado também temos um grande retorno, porque as pessoas estavam muito motivadas, rapidamente absorveram conhecimentos. Eu lembro-me que, ao ficar no Departamento de Gestão do Algarve, em 94, passado um ano ou dois, de me ter inteirado exatamente da função, comecei-me a perceber de uma dificuldade que o Departamento tinha e que não acontecia em muitos outros locais, que era a afluência de clientes em número muito considerável no verão. Porquê? Enquanto nos outros locais do país as pessoas vão... Lisboa, por exemplo, fica quase deserta no verão porque as pessoas vão passar férias para vários sítios. O Algarve é o contrário. E então, quando havia dias no Algarve de verão que não estava sol, as pessoas iam para os balcões, iam para o supermercado e para os balcões dos bancos. E eu comecei a sentir essa necessidade, que foi, como é que eu vou resolver uma situação em que há um fluxo de pessoas e eu não tenho capacidade de resposta nos balcões. Eu estou a prestar um péssimo serviço nos balcões neste período e eu também não posso ter o balcão dimensionado para o verão quando depois do inverno não tenho esses clientes. Eu lembro-me claramente de uma primeira proposta que fiz enquanto diretor regional, que foi, fiz uma proposta da RH dando nota de que gostaria de ter reforço de pessoas no verão. Pelo menos mais uma pessoa por balcão. E o meu argumento era exatamente esse. Enquanto outros balcões ficam com menos clientes, nós temos um fluxo e estamos aqui a ter com certeza uma prestação de serviço que não é boa. A primeira resposta que tive do RH nessa altura, no primeiro ano, foi negativa. Eu insisti, fiz uma nova proposta no ano seguinte e foi positiva. E a proposta o que é que consubstanciava? Era, no fundo, ir às universidades, e este foi o primeiro passo do Montepio começar a recrutar jovens licenciados, ir às universidades e propor estágios durante o período de férias. Fizemos isso com a Universidade do Algarve e com o Politécnico da Universidade do Algarve. E quando isto foi autorizado, eu lembro-me que as pessoas ficaram assim um pouco admiradas. Isto já era uma prática em algumas instituições, mas não em todas as instituições. E foi o primeiro passo para que o Montepio começasse a ir ao mercado das universidades para recrutar pessoas. Lembro-me perfeitamente. E depois, uns tempos mais tarde, na altura em que fui para a Direção Sul, isso
foi transportado para a direção e foi transportado para a instituição e, obviamente, que todo o processo de recrutamento acabou por se alterar a partir daí, até porque, enfim, pelas mudanças ao nível, digamos, da oferta também de pessoas licenciadas, essa começou a ser praticamente uma fronte de recrutamento que, no fundo, deu continuidade àquilo que tinha sido aquela proposta, que foi uma proposta por uma necessidade específica, mas que foi, na prática, levada a cabo pela instituição na segunda proposta que fiz. Não? No fundo, foi isso também. Depois, de 94, manteve-se... De 94 a 2000 fui diretor regional. De 94 a 2000 fui diretor regional. Em 2000, na altura, o diretor era o Dr. Calhas Gomes e o diretor da Direção Sul era o Sr. Cardoso Martins. Convidaram-me para a Direção Comercial Sul, que no fundo era um conjunto de departamentos que ia desde Castelo Branco, Santarém, a zona de Lisboa não, porque a zona de Lisboa tinha uma direção específica, mas depois tinha Setúbal, a Margem Sul, depois daí até o Algarve, Madeira, Açores. E eu fui em 2000 para adjunto do Sr. Cardoso Martins, no fundo era diretor adjunto da Direção Comercial Sul, e comecei a ter uma responsabilidade a esse nível, não é? Uma responsabilidade que me fez, de alguma maneira, uma vez mais, estar sempre fora do Algarve, porque tinha reuniões, porque tinha conselho, porque tinha deslocações à Madeira, aos Açores, e isso fez com que, enfim, a minha vida a partir dessa altura começou outra vez a ser uma vida um bocadinho fora do meu local base, mas numa primeira fase tive, o Cardoso Martins tinha a sede da direção em Castelo Branco, eu tinha umas instalações em Faro, porque o edifício em Faro tem o balcão de Alportela em baixo, tinha no primeiro andar o departamento regional e tinha no segundo andar a direção, nessa altura, uma delegação da Direção Sul, era onde eu trabalhava. No fundo, eu definimos um bocado de tarefas, eu despachava a nível de crédito e a nível de outras operações num conjunto de departamentos regionais, o Martins despachava outros, semanalmente ou quinzenalmente reuníamos, normalmente era em Castelo Branco, eu ia a Castelo Branco, reuníamos, tínhamos as nossas decisões em conjunto e preparávamos as propostas para o Conselho. Umas vezes ia ele, outras vezes ia eu, dependia da disponibilidade, normalmente ia o diretor, não é? Isto foi entre 2000 e final de 2003, 2004. Nessa altura houve uma reorganização das direções, houve criação de um maior número de direções e em 2004, em 2004 a 2006 aconteceu isso. Eu, em 2006, fui convidado para diretor comercial da Direção Sul. O Dr. Tomás Correia. Nessa altura, deixei de ser adjunto, não é? Passei a ter a Direção Sul como responsabilidade e fiquei sediado em Setúbal. Portanto, a sede da Direção Sul era em Setúbal. Aí, enfim, tinha um staff. As direções comerciais tinham um staff, porque, entretanto, os departamentos regionais foram entanto esvaziados de algum conteúdo técnico, que foi concentrado nas direções regionais, passaram a ser mais, na altura eram 6, e foi uma altura de um grande desafio. Havia uma grande dinamização a nível do crédito à habitação, havia um grande crescimento nesse período. Foi o período que antecedeu a crise no imobiliário, que começou em 2008 nos Estados Unidos e depois que nos apanhou aí nos 2010, 2011, apanhou-nos aqui em Forte, em Portugal, não é? Mas esse período... Inclusive é no Monte Pio. Sim, inclusive é no Monte Pio. Houve na altura problemas graves, porque houve uma desvalorização, uma perda de valor dos apartamentos, das moradias, que na prática também, por erros, eu diria, motivados pela concorrência, as coisas estavam sobrevalorizadas. Houve claramente
períodos em que, por um lado, através da concorrência que houve entre bancos, com entradas de novos players, BCPs e companhia, queriam ganhar cota de mercado, faziam coisas, eu diria que algumas vezes, não sei se totalmente enquadráveis, legalmente, e a concorrência era desenfreada. E isto fez com que houvesse sobrevalorizações, houvesse projetos que eram financiados 100%, mais valores para mobília, tudo incluído nos créditos à habitação, porque havia sobrevalorizações dos valores das casas. Todo esse processo foi um processo que eu diria que o Montepio entrou pouco. Não digo que não tenha entrado, mas não acompanhou a concorrência a fazer quanto a mim, essas incoerências. Isso não fazia muito sentido. De tal maneira que eu lembro-me muitas vezes de estar com clientes que diziam ok, iam ao balcão, o balcão não dava saída, às vezes recorriam a mim por vários motivos, eu só lhes dizia ok, nós estamos a cumprir aquilo que a legislação nos pede. Se há bancos que efetivamente propiciam que o senhor tenha lá o crédito, lamentamos, mas da nossa parte nós já chegámos ao nosso limite. Pessoas insatisfeitas, mas isso era porque nós estávamos a tentar que as regras fossem cumpridas, ou seja, não ir atrás de práticas que a concorrência já tinha na altura e que fragilizava, principalmente ao nível do risco, o banco. Não é? Mas isto, quando me fala há pouco, quais eram os desafios de todo este crescimento, eram complicados, porque nós acabávamos por ter que formar pessoas que de um momento para o outro começavam a decidir coisas e tinham algumas lacunas graves de conhecimento. Depois os sistemas de controle e de controle de risco também não eram os mesmos que são hoje. E por vezes nós só a posteriori é que nos apercebíamos de que determinada norma estava a ser ultrapassada e que isso estava a provocar determinados problemas a nível do risco. Ou seja, os mecanismos de alerta não estavam sistematizados ao ponto que está hoje. Inclusivamente eu lembro-me que houve alturas em que a centralização de crédito não era feita. Nós não tínhamos informação de todo o crédito que um determinado cliente tinha no sistema bancário. Depois passou por uma altura em que, sim senhor, começou a ser centralizado, mas mesmo assim as SFACs, as financeiras, estavam fora. E tudo isto, no fundo, retirava, é verdade, aquilo que era a capacidade de análise de um risco associado a um cliente. Quando eu ia determinar qual era o montante líquido de rendimento daquele cliente, eu também tinha que deduzir logo à partida dos encargos que já tinha. E se ele omitisse, eu não tinha condições de lá chegar. Isso hoje não acontece. Portanto, também há transformações ao nível da própria informação do cliente. Obviamente. E do estado em que o cliente se apresenta. Obviamente. E notou essas transformações ao longo do tempo? Obviamente, pois, até determinado momento tornava-se mais fácil um cliente sobreendividar-se, porque havia fontes de endividamento que não eram espelhadas ao nível da consulta que se fazia ao nível do Banco de Portugal, porque ela não estava centralizada. E eu lembro-me claramente de ver famílias, e a questão do sobreendividamento, contrariamente àquilo que se pensa, não acontece só com as pessoas que ganham pouco. Acontece até mais com as pessoas que ganham muito. Eu lembro-me de ver e de analisar situações para tentar solucionar, reconversões de crédito, reestruturações de crédito, em que casais, ambos licenciados, uns em economia, outros em gestão, outros médicos, chegaram junto de nós com encargos de crédito individual e de consumo na ordem dos 100, 200 mil euros. Com taxas de juros elevadas, imagino, só para o serviço da dívida eles não ganhavam, quanto mais para a amortização. Pessoas completamente subendividadas, porque na prática não era centralizada a informação de crédito em determinadas instituições. E isto veio, portanto, toda a evolução nessa área veio claramente reduzir, para já, o risco associado aos créditos e veio fazer com que as pessoas também tivessem uma capacidade de endividamento menor. Porque hoje em dia, isso não, se for tudo cumprido e há informação para isso não tem condições de acontecer. Os bancos aí cometeram
eu diria, fruto da concorrência, algumas aberturas talvez acima daquilo que devia ter sido a capacidade creditícia dos clientes, mas quem não tem informação, quem desconhece, também não pode adivinhar, não é? Não havia os mecanismos legais para controlar a situação. E isso é algo que hoje não acontece, e é bom, portanto, porque na realidade o não fornecer meios que vão para além da capacidade financeira do cliente, em vez de ser uma restrição, é uma ajuda, porque depois mais tarde ele não vai ter condições de pagar e vai ter problemas acrescidos com isso, não é? Portanto, hoje em dia as coisas estão mais sistematizadas, mais controladas, e o risco associado a cada cliente é muito mais objetivo e consegue-se, no fundo, saber a capacidade de endividamento que cada um tem, não é? Falamos aqui de acontecimentos muito importantes, desde a crise de 2008, o próprio incêndio do Chiado e a entrada do euro. Como é que foi sentido? Sim, a entrada do euro foi algo complicado. Havia muita necessidade de informação aos balcões, até porque nós temos uma estrutura de clientes, e tínhamos na altura, agora não tanto. Na altura era bastante envelhecida, e havia muitas questões que nos colocavam, principalmente também porque isso teve um grande impacto ao nível dos preços. Para quem passou esse período, lembrar-se-á que nós íamos ao mercado comprar fruta, alfaces, sei lá, cenouras, batatas, e as coisas eram em escudos, passaram a ser em euros. Só que aquilo que custava 50 escudos passou a custar €1, às vezes. E isto significava um acréscimo brutal. E isto fez com que as pessoas tivessem dificuldades acrescidas com a reconversão, no fundo, do escudo em euro, porque na realidade as pessoas não sabiam exatamente avaliar o custo das coisas no momento em que estavam a fazê-lo, porque quantas vezes, eu lembro-me perfeitamente durante muitos anos, nós, por uma questão de facilitação, dizíamos sempre o preço em escudos e em euros, para que as pessoas soubessem e tivessem um parâmetro de análise e verificassem se podiam despender aqueles euros para aquele valor, se era justo. Isso era um exercício que se fazia em cada momento, não é? E não foi um período fácil, até porque acho que houve algum aproveitamento, nomeadamente ao nível do comércio, no sentido de marcar as coisas com valores que não faria muito sentido e não aconteceria se o escudo tivesse continuado naquele momento, mas foram acordos que se tiveram, foram, no fundo, mudanças que foram, na prática, impostas e que nós quisemos aderir, no fundo. Houve uma adesão em que Portugal quis participar, não é? Ao euro, e felizmente que o fez, porque efetivamente hoje em dia não se via uma situação que não tivesse sido essa, não é? Mas que trouxe dificuldades e que ainda hoje, provavelmente, hoje consegue-se comparar o rendimento facilmente entre os países da União Europeia, dado que é tudo em euros. Na altura não se conseguia comparar muito, porque a gente comparava escudos com francos suíços, com francos franceses, com liras. Era muito mais difícil de fazer comparações, por exemplo, ao nível salarial. Hoje em dia é mais fácil, é tudo em euros, não é? E nós vemos bem qual é a nossa relação em termos de rendimentos médios com outros países europeus. Portanto, esta mudança, dado que a economia nacional não tem podido acompanhar os níveis de desenvolvimento de outros países, nós estamos hoje numa situação um bocadinho difícil, que tem levado a que, no fundo, a realidade é difícil para a maior parte das pessoas, e inclusivamente para a classe média, que antigamente facilmente tinha uma casa, tinha uma vida, enfim, com alguma estabilidade. Hoje em dia a habitação está, como nós todos sabemos, mas não só a habitação, tudo aquilo que são os serviços associados à criação de uma família, hoje em dia são valores muito altos, e são valores que dificultam e criam uma classe média cada vez mais pobre. Depois de 2008, quando continuou na mesma direção regional? 2010, em 2008, em 2010 foi
fui para a direção comercial de empresas. Portanto, fui diretor comercial de empresas, numa altura em que houve a saída do diretor daquele momento e fui convidado pelo Conselho para ir para diretor de empresas. Na altura, a direção de empresas estava sediada aqui na Rua Augusta. Era uma direção que também estava a ser criada, tinha cerca de 50 gestores de cliente pelo país todo, não é? A direção da empresa tinha uma cobertura nacional e das ilhas. Portanto, foi para mim um desafio enorme, porque na realidade eu vinha de uma área que, embora fosse uma área comercial, tinha um foco grande em clientes e um foco, eu diria, médio em empresas, mas essencialmente em empresas ligadas à área da construção civil, enquanto na direção de empresas a construção civil não fazia parte do seu lote de clientes, particulares também não era esse o foco, e foi uma área que me exigiu muito envolvimento, muito conhecimento, muito estudo, e aquilo que foi a minha prática foi, para que eu me tirasse o mais rápido possível do que se passava na direção de empresas, foi criar uma agenda, eu diria, muito intensiva em reuniões, essencialmente, junto dos empresários. E eu lembro-me que, na altura, planeava as coisas em conjunto com a direção e falava com a minha secretária e ela, enfim, de alguma maneira íamos agendando as questões. E eu lembro-me que dos 5 dias da semana eu estava normalmente 2, 3 dias fora em reuniões de trabalho com empresas, nos mais diversos departamentos regionais a nível do país. E isto fez com que eu tentasse, o mais rapidamente possível, estar inteirado daquilo que eram as necessidades, daquilo que eram as solicitações nos mais diversos níveis, porque se em Braga havia um dinamismo de um determinado número de empresas, se calhar em Leiria havia outro, se calhar em Lisboa havia outro, no Algarve havia outro, na Madeira, nos Açores, e isto só se conseguia mesmo com um grande acompanhamento. Eu lembro-me que na altura, enfim, por uma questão de contabilização, eu devo ter feito mais de 400 reuniões no exterior, no primeiro ano que tive nas empresas. E que impressão e que desafios, mais uma vez, é que encontrou e dessa diversidade tão grande de empresas que comprou? Nós na direção de empresas, tínhamos, que era uma direção com, digamos, uma dinâmica que não era de grande tradição, ou seja, o banco nunca foi um banco, mas até aquele momento, um banco que tivesse uma grande implantação junto do mercado de empresas. Ou seja, nós tínhamos que pedalar muito e quando chegávamos aos clientes, regra geral, os clientes já tinham contas noutras empresas. Temos que ter em linha de conta que ter um cliente fidelizado e ir retirá-lo à concorrência para trazer para nós não é uma coisa fácil. Se num particular é difícil, numa empresa torna-se mais difícil. Portanto, a abordagem tinha que ser uma abordagem de complementaridade. Portanto, o banco ser mais um parceiro. Se calhar até pela dimensão das empresas, por aquilo que nós também tínhamos como grau de envolvimento, e era por essa via. Portanto, nós normalmente a abordagem era no sentido de sermos uma empresa que, por vezes as empresas tinham áreas de atividade diferentes. E entrar numa empresa numa determinada área podia não ser abarcar todas as áreas da empresa, porque a nossa dimensão e o nosso nível de capitais próprios também não permitia que nos envolvêssemos a nível do crédito com financiamentos muito elevados. Portanto, havia rácios a cumprir. Portanto, isso trazia-nos algumas limitações. Mas, por outro lado, também havia limitações de ordem, eu diria, de preço. Porque, na prática, uma empresa é muito mais sensível ao preço do que um particular. Pelo menos na altura era. Hoje em dia, penso que estamos todos mais elucidados em termos das margens e dos spreads e toda essa mecânica. Mas as empresas, isso era algo que para eles era muito elementar. E nós dificilmente conseguíamos, às vezes, entrar nas empresas com um preço que fosse adequado, que fosse ao nível daquilo que eles já tinham. Portanto, era um desafio interessante, era um desafio que se ia tentando levar a bom termo e crescemos bastante. Mas estávamos a falar em 50 gestores. Na altura, a direção da empresa tinha 50 gestores.
para uma cobertura de um país era algo pequeno, não é? Mas, enfim, o caminho foi sendo percorrido. Hoje em dia as coisas têm outra dimensão, tiveram que ter um princípio, é verdade, mas eram desafios enormes em setores de atividade que nós não dominávamos, mas que tínhamos que, no fundo, estudar, propor e aprender. Cada reunião era, no fundo, era uma lição, era uma aprendizagem de um setor, de uma zona, ter a linha de conta que as necessidades de cada empresa são encadamento também distintas, necessidades de investimento, necessidades de tesouraria, e penso que, em boa altura, o Montepio, enfim, avançou com essa ideia de ter uma direção de empresas, e hoje em dia é algo que depois mais tarde, com a compra do Finibanco, isso aconteceu na altura em que eu estava na direção de empresas, com a compra do Finibanco, entraram mais empresas, entraram mais pequenas e médias empresas, entraram mais empresas médias, e demos aí alguma alavancagem àquilo que era a direção de empresas, e, pronto, e a partir daí a direção também começou a ter, digamos, outra dimensão, outra estrutura. Eu estive lá, não chegou a 2 anos, na altura em que saí, foi-me proposto em 2011 a criação de uma nova direção no banco, que foi a Direção Central de Compras, ou seja, até essa altura o banco e o grupo tinha e efetuava compras isoladamente, ou seja, a parte financeira, a parte comercial, ou seja, o Montepio tinha compras, e mesmo dentro do Montepio havia vários focos de compras das mais diversas matérias, ou seja, não havia economia de escala quando se fazia uma compra que não era centralizada, de forma mais abrangente, enfim, as seguradoras, as financeiras, os fundos, que também faziam parte do grupo, também tinham, cada um deles, a sua dinâmica de compras, e a ideia da criação da direção de compras era a ideia de centralizar todo este manancial de compras e fazer com que se verificasse se aquele produto não poderia ser comprado mais barato no outro fornecedor, ou se o mesmo fornecedor, dada a dimensão da compra, não poderia ser mais eficiente na forma como nos fornecia, no preço, na rapidez. Foi um desafio grande, e foi um desafio que teve muitas barreiras. Isto é entrar num espaço que não era normal entrar-se. Foi uma direção que começou comigo, com a Cláudia e com a Gabriela, que eram técnicas que eu já conhecia, que já tinham trabalhado comigo noutros projetos. Arrancámos a direção com 3 pessoas, desde fazer normativos, desde começar a fazer as primeiras abordagens, sistematizar aquilo que queríamos fazer. Portanto, todo aquele trabalho de arrancar com uma direção de RIS foi feita. Na altura ficamos numas instalações ali na Avenida de Berna. Depois a direção cresceu, admitiram-se outras pessoas, hoje a direção tem quase 20 pessoas. Não é? As compras já são feitas ao nível do grupo, portanto, aquilo que tenho como informação, ela é uma direção já com uma dimensão enorme. Eu, na altura, lembro-me, quando arrancámos, que no primeiro balanço que fizemos, quando começamos a ter algum peso a nível da dimensão de compras, o impacto nos primeiros números que fizemos eram de alguns milhões de euros de economia. Significativos. E quando comparamos isso com os custos que uma direção dessa natureza tinha, era um projeto, tinha que ser um projeto de sucesso, porque uma instituição com todas as valências que nós temos, ter uma central de compras que permitisse homogeneizar aquilo que eram os preços, imagino, de esferográficas, de papel, de tinta, de serviços, de phishing, de printing, ao nível do grupo, tanto do banco como sim, da associação. Sim, do banco, da associação mutualista, das financeiras, da Futuro, da Lusitânia, no fundo. Isso foram peças que se foram agregando à direção de compras. Quando arrancou, não tinha, obviamente, toda essa abrangência. Podia ter como objetivo, mas não tinha, de facto. Foi um percurso que se teve que fazer e que foi, no fundo, o último projeto que eu tive em termos de
de Montepio até à minha saída, eu saí em 2016, e tinha mais ou menos 5 anos de direção, já estava numa velocidade de cruzeiro, ainda em fase de integração de algumas destas áreas, mas já tínhamos, digamos, um peso significativo, que era o nível da negociação, que era o nível, digamos, da capacidade de poupança que isto trouxe ao Montepio. E no fundo foi uma direção que se criou de raiz e que hoje em dia é mais uma direção que faz parte da nossa casa. Não é? Como falou há pouco do Finibanco, da Lusitânia, como é que considera essa integração e como é que considera que essa integração desses... É assim, são coisas distintas, vamos lá ver. A Lusitânia era e é uma instituição que já fazia parte do grupo, certo? Portanto, no fundo, a integração na direção de compras foi acontecendo, embora cada instituição dessas tinha o seu conselho, tinha os seus decisores. Essas mudanças não são pacíficas. A integração da Finibanco trouxe outros desafios, não só ao nível da questão das compras, porque, vai ver, a Finibanco foi comprado pelo Montepio, e ao ser comprado pelo Montepio, os órgãos que faziam parte do Finibanco, nas diversas áreas, as contabilidades, a área financeira, foi integrada no banco, não é? Aí, a nível do Montepio, do Finibanco, os desafios foram outros. Foi o desafio de integrar muitas centenas de pessoas em funções, foi a necessidade de homogeneizar procedimentos. Foi essencialmente aquilo que eu acho que foi o mais difícil, que foi homogeneizar cultura e valores. Dentro do grupo. Porque quer queiramos, quer não, aquilo que eu lhe referi inicialmente, como sendo uma dinâmica, foi um valor acrescentado para a explosão do Montepio de 94 ao início do ano 2000, 2001, 2002, foi a altura da expansão, eu diria que foi uma explosão interna, não é? Em que, em todo este desenvolvimento, os valores foram-se consolidando e eram os valores só da instituição Montepio como um todo. A integração de uma instituição como o Montepio, nós integramos outra cultura, certo? Uma cultura de um banco que era, no fundo, detido por uma família, não é? E quando se integra um banco que é detido por uma família, com certeza que os valores desse banco e dessa instituição não eram os valores da instituição Montepio. E por muito bem que uma integração corra, há sempre pontos de fricção, há sempre pontos de que, se calhar, aquilo que era o objetivo pode não estar a ser totalmente concretizado. E nesse período, nesse ajustamento, houve, efetivamente, necessidades de muitas situações de consenso, de aproximação, porque, na realidade, as realidades eram distintas, não é? Inclusive, a nível dos modelos de controle interno. Quer, se calhar, dos modelos de admissão, quer dos modelos de controle, de compliance e de risco. Portanto, todo esse reajustamento houve necessidade, e quando há choques de culturas, e eu lembro-me perfeitamente que isso aconteceu uns anos antes, quando o BCP integrou o BPA e outros, não é? E Souto Maior, e eu falava com colegas, e exatamente era o que eles me diziam, que efetivamente, da parte do negócio em si, a coisa ajeitava-se, o mais difícil era, no fundo, a integração das culturas e dos valores das instituições. E isso não foi uma situação, digamos, diferente no Montepio. Também houve essa necessidade, também houve essas dificuldades, houve ali um período de algum ajustamento necessário que criou, obviamente, pessoas felizes e outras menos felizes. Mas consegue identificar um desses exemplos, um exemplo concreto numa desses... Olha, por exemplo, uma das situações que eu acho e que na altura nos apercebemos é de que quando nós pegávamos em algo que vinha de outra instituição, neste caso do Finibanco, nós íamos tentar procurar lá aquilo que já tínhamos no Montepio. Por exemplo, a forma controlada e a forma devidamente segmentada ao nível da decisão de risco. E isso era um choque cada vez que nós pegávamos numa situação e verificávamos
que as coisas eram diferentes. Que as coisas, efetivamente, tinham necessidade de ter ajustamentos ao nível da conformidade. Isto, eu penso que estou a ser claro no sentido de que havia situações que eram autorizadas num lado, que no outro lado nunca seriam autorizadas daquela forma. Porque é normal, porque repare, é normal até um certo ponto. Ou seja, quando é definida uma política de concessão de crédito, por exemplo, que é uma área, estou a falar nesta área porque esta é uma área muito crítica para qualquer banco, não é? Eu na área dos depósitos, enfim, tenho que honrar os meus compromissos ao nível dos depositantes, mas eu ao nível da concessão de crédito tenho problemas associados ao risco, tenho problemas associados às garantias, tenho problemas associados à forma como tenho as coisas formalizadas, bem ou mal formalizadas, porque eu posso ter as coisas em termos de bem de garantia, mas se estiver mal formalizado, eu perco a garantia. Portanto, há aqui aspectos que me levam a pensar que havia necessidade de uma maior organização que depois lhes foi transmitida depois de chegarem cá, certo? No entanto, há também, no fundo, sempre o choque de valores entre as pessoas. E não há integrações perfeitas, não há essa, nem nenhuma outra, não é? As coisas, enfim, passado algum tempo, estabilizaram. As equipas foram, porque no fundo, nós ao adquirirmos uma instituição como o Finibanco, nós adquirimos uma outra rede, que trouxe muitos desafios, porque eu tive locais onde tinha um banco ao lado do outro. Tinha balcões em sobreposição. Eu, por exemplo, no Algarve, que tínhamos 15, passámos a ter 30. Ora, era balcões a mais. Portanto, depois teve que haver todo um trabalho de reestruturação que, na prática, passado algum tempo, nós acabámos por ter que desativar alguns dos nossos, como é óbvio, que já eram do Montepio, mas muitos também vieram, porque estávamos numa situação de sobreposição e não havia clientela que justificasse. E tudo isto depois tem impacto ao nível dos recursos humanos. Portanto, há toda esta dinâmica que se cria quando se agrega uma instituição que tem 150 ou mais balcões e se eles são sobrepostos em cima de uma rede que já existe. Depois põem-se questões a nível pessoal, a nível de localização de balcões, a nível de encerramento de uns e a nível, inclusivamente, de integração das equipas. Temos que integrar umas equipas nas outras, certo? A nível das chefias dos respectivos balcões. E tínhamos que, no fundo, de alguma maneira, respeitar ao máximo possível aquilo que eram as duas estruturas. Só que nem sempre isso foi possível, não é? Como é óbvio. Isso acabou por trazer sempre algumas questões que ficaram um pouco mais difíceis de resolver, não é? Agora, passando um pouco à questão do associativismo e à vertente como associado, sabe o seu número de associado de cor? O meu é o 34.000, mas eu não sei porque o cartão, mas é um número, curiosamente, ainda há poucos dias estive a reparar, agora no que diz respeito, 34.936. Eu sou associado a qualquer coisa com 43 anos. Portanto, sou associado desde 82, outubro de 82. Eu sou associado, a minha esposa, as minhas filhas, tenho alguns planos para os meus netos. Já não tenho mais planos em relação a alguns, porque na realidade a minha idade não me permite fazer determinados planos que depois permitam que eles, à maioridade, recebam. Portanto, tenho delegado isso mais nos pais, mas não deixo de fazer o meu contributo. O meu neto mais velho tem um plano 18-30, para no fundo ele utilizar o valor quando for para a universidade, ou poder converter numa pensão, ou receber numa só vez. Portanto, sempre fui muito defensor dos planos mutualistas, porque acho que é uma forma paulatina e calma de ir fazendo um mielheiro. E em todas as outras áreas, porque na realidade, efetivamente, os produtos mutualistas são produtos que visam uma capitalização para, no fundo, utilizar mais tarde, e isso faz com que se criem hábitos de poupança que muitas vezes não acontecem quando são produtos que estão
muito suscetíveis de ser movimentados com facilidade. E queria no fundo, todo um historial de relacionamento. Aliás, o ser associado ao Montepio vai para além de ter produtos, vai também para aquilo que são os benefícios associados à simples cota associativa, porque há todo um conjunto de serviços que podem ser prestados ao nível da saúde, ao nível das mais diversas áreas e diversos setores, nas quais o Montepio tem parcerias, não é? E essa é e continua a ser um forte argumento para que cada vez mais tenhamos mais associados. Está presente na vida associativa do Montepio, vai às Assembleias Gerais? Sempre tive muito presente, ultimamente menos. Ultimamente menos porquê? Porque desde a altura em que saí comecei a ter projetos mais pessoais e, acima de tudo, comecei a ter projetos de apoio às minhas filhas e aos meus netos. E estou inclusivamente, alguns destes projetos que me ocupavam o tempo todo, todos os dias. Neste momento, isso, pelo menos um dos projetos que tinha já não tenho. E, no fundo, isso também criou... Depois, como eu tenho casa em Lisboa, mas tenho casa no Algarve, passo longos períodos no Algarve. Por vezes nem sequer estou cá na altura em que existem as assembleias. Mas sempre fui uma pessoa que no dia-a-dia acompanhava e acompanha a vida da instituição e às assembleias ia sempre que podia, sim. Participou em alguma atividade que se recorde como associado, alguma experiência? Como associado, como funcionário, vamos lá ver, não sei se seria bem como associado, porque na realidade era mais como funcionário. O que fazia muito era, participava anualmente em muitas ações de voluntariado, mas no fundo elas eram associadas não só à parte associativa, mas também à parte de ser funcionário. Mas enfim, na qualidade de associado especificamente, não me recordo assim de coisas muito que sejam só de associado. Era sempre na dualidade empregado-associado. Elas eram... É difícil dissociar as duas coisas, não é? Porque são duas faces da mesma moeda, pelo menos para quem entrou para o Montepio e antes de ser cliente já tinha a proposta de associado na minha frente, na altura da admissão. Quer dizer, eu sou associado e funcionário desde o primeiro dia e sempre vi as coisas nessa lógica. E eu lembro-me na altura, nós sempre tivemos na área comercial objetivos relativamente à angariação de associados. E era um dos objetivos que eu perseguia com mais afinco. Eu lembro-me uma altura, era eu gerente do balcão de Faro, e o balcão de Faro é um balcão bonito, é um balcão que tem ali um hall de entrada com os azulejos antigos, bonitos e tal, e nós tínhamos ali, o hall de entrada estava assim um bocado vazio, tínhamos depois o balcão, e eu, uma dada altura, pensei, esta zona aqui fora do balcão, era uma zona gira para nós termos aqui um posto de atendimento de associados, fora do balcão. Assim, uma coisa que não era muito normal, a gente atendia tudo dentro do balcão. E uma dada altura lembro-me perfeitamente desta iniciativa que teve muito sucesso e depois acabou por ser aplicada noutros locais, que foi, puxámos um colega para fora do balcão e só atendia associados fora do balcão. E eu na altura lembro-me que ainda fez num programa antigo que havia de escrita, que era o banner, não sei se alguma vez pensou nisso, alguma vez teve conhecimento disso, provavelmente não, que era um programa que fazia letras grandes, fazia assim umas faixas com umas letras grandes, e eu lembro-me que pusemos a pessoa que era mais conhecedora dos produtos de mutualismo nessa secretária e ela só fazia isso. E por cima, eu fiz em casa, no meu computador, passe de cliente a associado, informe-se aqui. Só esta frase. E eu sei que a partir dali, a desempenho a nível da angariação de associados multiplicou-se por 3, por 4, por 5. Porque, na realidade, é uma questão de divulgação e de conhecimento. A grande maioria dos nossos clientes precisa de uma maior sensibilização para a área associativa. E eles eram já clientes do balcão, mas não eram associados. Tinham os seus produtos, tinham os seus depósitos. Normalmente, uma das questões que leva a que a pessoa se associe tem muito a ver com a subscrição de produtos associados ao crédito de habitação, nomeadamente o seguro de proteção de crédito de habitação, o seguro de garantia de pagamento de encargos.
em que nós temos produto da área mutualista, há também produtos das áreas seguradoras, mas nós, quando conseguimos encaminhar que seja vantajoso também para o cliente, ele subscreve o produto e isso, de alguma maneira, entra, digamos, para a família dos associados, porque é a forma de entrar para subscrever o produto, é tornar-se associado. E, portanto, essas pessoas acabam por... Mas depois há todo um leque enorme de clientes que está fora deste âmbito, que precisa de alertas para perceber e para estar mais sensível para a área do associativismo, neste caso, mutualista. E esta simples frase, numas letras grandes, à entrada do balcão, numa zona até nobre do balcão, com uma pessoa em exclusividade, nós tínhamos objetivos, não sei, se calhar 100 associados para o ano, se calhar fizemos 300 ou 400 naquele ano, e continuámos depois com aquela dinâmica. Eu lembro-me que na altura falei com colegas, e isto foi no fundo uma situação interessante. Isto só para dizer que, se não temos mais, por vezes é porque não conseguimos chegar aos clientes. E ser cliente do banco não quer dizer que seja associado. E há muitos milhares de clientes que, se conseguíssemos transmitir esta informação de forma muito objetiva e associando a isso todas as vantagens, não só financeiras, mas acima de tudo vantagens ligadas com a condição do associado. Por exemplo, tenho um cartão do Montepio Saúde, certo? No fundo é um cartão que nos é fornecido por sermos associados do Montepio, que tem um protocolo com a Advance Care. Eu, por esse facto, eu vou à CUF Descobertas ou a um outro hospital, uma situação de urgência ou uma consulta variada. Se calhar, em vez de pagar 40 ou 50 euros, 70 ou 80 euros, eu pago 30 ou 40 euros por ter o cartão de associado do Montepio. Portanto, há aqui vantagens enormes que carecem de divulgação. O Montepio tem feito, eu diria, aquilo que pode nesse sentido, mas eu diria que tudo aquilo que se faça é pouco, porque as vantagens associadas, para além dos protocolos com Repsol, protocolos com outras entidades que nos permitem poupanças no dia-a-dia no consumo normal de combustível ou assim, existe um acordo entre o Montepio e a Repsol, ou existia, penso que ainda está em vigor. E em relação à questão da saúde, isso é muito claro, muito objetivo, quer ao nível de comparticipação de exames, de consultas, de vários episódios que se possam ter nessa área, há poupanças enormes que eu diria que numa só utilização de um serviço desses está mais do que amortizada a cotização anual. Ou seja, faz todo o sentido ser associado ao Montepio por estes aspectos todos e também, no fundo, porque associado a isso pode subscrever N produtos, poupança ou de investimento, que na prática também tem vantagens e cria aquele hábito de poupança que é fundamental. Antes de rematarmos com a última pergunta, que é uma pergunta que fazemos a toda a gente, gostaria de perguntar se tem alguma experiência que se recorde, que por acaso não tenhamos falado ao longo da entrevista, ligada à sua experiência como funcionário, como associado no Montepio. Vamos lá ver. Aquilo que eu lhe posso dizer em relação a isso que seja diferenciador. Aquilo que eu lhe posso dizer tem um pouco a ver com filosofia de vida. É aquilo que eu, enfim, posso transmitir a pessoas que ou estão a iniciar ou estão a evoluir na carreira. E aquilo o meu testemunho em relação a isso é o seguinte. Nós somos, no momento presente, sempre o somatório de todas as decisões que tomamos ao longo da vida. E esse somatório, enfim, condiciona aquilo que somos, aquilo que temos e, acima de tudo, aquilo que fizemos ao longo da vida e que fizemos daquela forma e não fizemos de outra qualquer. Eu tenho por vezes esta conversa, até em termos familiares, em que se olha muitas vezes aquilo que a pessoa é no momento e não se tem a linha de conta aquilo que a pessoa teve que desenvolver, que se teve que sacrificar de alguma maneira para que hoje tenha uma situação, eu diria, com uma estabilidade, com algum equilíbrio emocional, com uma família estruturada,
isto não é fruto do acaso. Poder-se-á dizer, enfim, tiveste sorte. Há quem diga que a sorte dá muito trabalho, não é? Isso é um lugar comum. Mas, na realidade, acima de tudo, exige muita coerência, muita resiliência. E eu vou-lhe dar um exemplo. Eu na altura em que fui para o Montepio, eu queria estabilidade, eu queria estar eu queria estar mais perto da família, eu queria estar a acompanhar as minhas filhas, eu queria estar mais com a minha esposa. Eu, pouco tempo depois, 7 ou 8 anos depois de iniciar, eu vim para Lisboa. Eu, a seguir, voltei para o Algarve, depois fui convidado e vim outra vez para Lisboa. As minhas possibilidades de voltar a casa eram zero, porque as vagas estavam ocupadas. O tempo da explosão do Montepio foi depois disso. Mas, no fundo, isto para transmitir o quê? É que nós temos que aproveitar as oportunidades, por vezes sem ver a consequência desse aproveitamento. No fundo, há que investir um pouco e há que acreditar naquilo que é a sua capacidade. E a capacidade não é só de desenvolvimento, é também de sofrimento. Porque ter uma capacidade que permita que uma pessoa venha de um determinado local, viver sozinho, numa altura em que está a tirar um curso superior, numa altura em que não vê grande viabilidade, dentro de uma função que na altura então era desfia, mas até era restritiva em termos de conhecimentos. Era geradora de uma grande despesa que ia muito para além daquilo que era a minha capacidade financeira. Encarar esse desafio foi a primeira situação. Depois, mais tarde, volto ao Algarve. Passado lá algum tempo, agora já estou aqui no Algarve, voltar não vim para Lisboa. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Eu nunca privilegiei estar no meu estado de conforto. Eu nunca disse que não a uma situação que era um desafio, que eu não sabia o que é que ia acontecer a seguir, mas que eu acreditava que tinha possibilidade de o desenvolver, de o agarrar e de tentar ser feliz nessa situação. E isto, no fundo, é um conselho que eu posso dar e que dentro do Montepio me ajudou foi sempre tentei aproveitar as oportunidades e, felizmente, trabalhei num banco que valorizou as pessoas, teve períodos em que teve possibilidade de o fazer e fê-lo, e nesse período foi um período, eu diria, áureo da instituição em termos de desenvolvimento, mas era preciso, na realidade, que a pessoa tivesse. Imagino que eu só tinha despertado na altura em que houve a situação de desenvolvimento, e não tinha despertado em 88. Eu só ia despertar em 2000, a partir de 94, quando a instituição evoluía. Eu, na altura, era administrativo no balcão, se não tivesse aproveitado as oportunidades, não é? No entanto, quando em 94 há o desenvolvimento, eu já era gerente. E o salto para diretor regional foi uma oportunidade. E só aconteceu porque eu tive um percurso em que tive que abdicar de questões financeiras, de questões familiares, de comodidade, de estabilidade. Tive que, não interromper um curso porque a força de vontade levou-me a que eu concluísse mesmo estando deslocado. Portanto, são todos aspectos que, a posteriori, é tudo fácil. A lá chegar é preciso abdicar de muitas situações e é isso que eu, no fundo, me lembrei à apelo, é que se aproveitem as oportunidades, que se aposte, porque as coisas boas acontecem quando as pessoas têm pensamentos positivos. Quando há apostas positivas, quando há objetivos, que no fundo era aquilo que eu tinha em termos de carreira, e as coisas concretizaram-se porque eu acreditei nelas. Caso contrário, isso não acontecia. Portanto, tenho que agradecer ao Montepio, porque sempre teve e sempre respeitou aquilo que foram as minhas apostas. Tive, entretanto, alguns outros desafios, até inclusivamente pela concorrência, ao longo de todo este período. Nunca deixei de pôr o Montepio em primeiro lugar. E acho que, enfim, ao fim de 34 anos de carreira, posso dizer que fui uma pessoa feliz e sempre fui com felicidade para o meu local de trabalho todos os dias. Isso é um privilégio. Se todos conseguissem isso, era bom para eles e para o mundo, não é? Eu acho que já ficou explícito, mas a última pergunta... Diga. Costumamos perguntar sempre às pessoas é como caracterizam a importância do Montepio e do mutualismo
em geral, para a sociedade portuguesa? O Montepio sempre teve um espaço, o Montepio, enquanto Caixa Económica, sempre teve um espaço próprio na banca. As pessoas sempre associaram o Montepio a uma instituição segura, a uma instituição credível, a uma instituição na qual depositam confiança. A ligação entre a Caixa Económica e a Associação Mutualista tem sido subejamente falada, mas nunca é demais propiciar a sua divulgação cada vez mais. Porque, na realidade, a Caixa Económica surge por uma necessidade, digamos, financeira da Associação Mutualista, que, como sabe, ao aparecer, não tinha estrutura financeira para se consolidar, no fundo, para desempenhar a sua função de redistribuição junto das pessoas que tinham mais carências. E a partir daí, esta ligação e esta simbiose entre a Caixa Económica e o Montepio funcionou de uma forma muito interessante. Pena é que não se consiga ter uma divulgação de todo este potencial. Ainda há dias o Dr. Lima dizia numa cerimónia que tivemos junto que na realidade é necessário continuar a divulgar a Associação Mutualista, os seus valores, aquilo que pode fazer e tem que fazer, e hoje em dia cada vez mais numa sociedade em que há individualismos, em que há cada vez mais o salve-se quem puder, haver instituições que de algum modo têm projetos. Eu posso lhe dar nota, por exemplo, a Associação Mutualista, durante muito tempo, penso que ainda fará neste momento, mas pelo menos eu acompanhei durante muitos anos, fez um apoio que era consubstanciado na oferta de viaturas que são oferecidas a instituições de solidariedade social, de associações ligadas a crianças deficientes mentais, diversas áreas, no fundo, que precisam desse apoio para a mobilidade, e nós oferecíamos carrinhas, 14 ou 15 carrinhas. Isso é uma forma, no fundo, de divulgar a instituição e de prestar serviços que vão para além daquilo que são os serviços bancários, serviços de solidariedade, de entreajuda, de acompanhamento, em instituições que não têm recursos financeiros para o fazer. Ora, este tipo de apoio que o Montepio pode dar, e cada vez mais acho que deveria dar, também só pode ser alimentado se a sua base de clientes e se os seus produtos forem divulgados e comercializados, não é? Porque, na realidade, instituições como a instituição de Montepio, no nosso país, não conheço. Já em termos de associados, temos mais associados que os clubes todos juntos, não é? A associação que acho que mais se aproxima de nós é o ACP, em termos de números de associados, mas é menor também. Então, isto é uma força imensa que carece de divulgação, mas que em si hoje já encerra um grande potencial e que tem que ser desenvolvido, como é óbvio.